Nas últimas horas da noite de terça-feira, os Estados Unidos realizaram uma série de ataques precisos contra o Irã, marcando mais um capítulo de escalada na tensão que já dura meses entre Washington e Teherã. Os alvos foram sistemas de defesa aérea, estações de controle terrestre e radares de vigilância, localizados nas províncias de Bandar Abbas e da ilha de Quechem, na estratégica região do Estreito de Hormuz. O Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM, descreveu a operação como uma resposta proporcional a ataques recentes contra as tropas americanas e navios comerciais internacionais que transitam pelas águas da região. O incidente imediato que deflagrou a ação ocorreu um dia antes, quando o helicóptero de ataque Apache do exército americano colidiu com um drone iraniano durante uma patrulha no Estreito de Hormuz. O helicóptero perdeu altitude e caiu, mas ambos os tripulantes foram resgatados sem ferimentos por uma embarcação não tripulada. Embora as investigações ainda estejam em curso e não haja confirmação oficial de que a colisão tenha sido intencional, o presidente Donald Trump atribuiu o episódio diretamente ao Irã, classificando como agressão injustificada. Essa foi a segunda vez na mesma semana que o frágil cessar-fogo de 2 meses anunciado em abril foi testado. O primeiro teste ocorreu na segunda-feira, com trocas de ataques entre Irã e Israel. Os motivos por trás da operação americana vão além, é claro, do incidente isolado do helicóptero. Desde o início da guerra em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram ofensivas coordenadas contra o Irã, o conflito já causou impactos profundos na economia global. O preço do petróleo Brent ultrapassou $92 por barril, com alta de mais de 25% desde o início das hostilidades, elevando custos de energia, alimentos e transporte em todo o mundo. O Irã, por sua vez, tem apostado na resiliência de sua infraestrutura e na capacidade de fechar o Estreito de Hormuz, o corredor vital para 20% do petróleo mundial, como carta de barganha. Os ataques americanos visavam, portanto, neutralizar capacidades iranianas de lançamento de mísseis e de drones, reduzindo a ameaça imediata para suas forças aliadas e a navegação comercial, sem buscar uma escalada total para a guerra aberta. A reação do Irã não demorou. Horas após os bombardeios, Teherã lançou uma onda de contra-ataques contra países da região que abrigam tropas americanas. O Bahrein, o Kuwait e a Jordânia foram alvejados por mísseis balísticos. A Jordânia conseguiu interceptar 5 projéteis direcionados à base aérea de Muaffaq Sauti, que abriga caças F-35 americanos, sem registrar feridos. O Bahrein e o Kuwait também relataram interceptações bem-sucedidas. O Irã reivindicou até um ataque de drone contra o quartel-general da 5ª Frota Naval Americana no Bahrein. O ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi condenou os ataques americanos, dizendo que se tratava de violação da soberania em conversas com autoridades da Turquia e da Arábia Saudita, afirmando o direito inerente de autodefesa, incluindo ação recíproca. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Bagher, declarou em pronunciamento televisionado que o Irã revisaria sua posição nas negociações de paz em razão de novos ataques. Teherã insistiu que qualquer acordo deve incluir o fim dos combates entre seu aliado Hezbollah e Israel, enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu segue intensificando ações contra o grupo no Líbano, que continua disparando foguetes contra o norte de Israel. Esse cenário de troca de fogo direto entre as duas partes ocorreu em meio a esforços diplomáticos para encerrar o conflito, que já dura mais de 3 meses. O cessar-fogo de 2 meses, frágil desde o início, vinha sendo monitorado de perto pela comunidade internacional. Mas os eventos desta semana ameaçam sepultar qualquer esperança de paz imediata. Com o mundo atento ao Estreito de Hormuz e aos preços da energia, a escalada representa não apenas um risco militar, mas também um perigo econômico de proporções globais.
É exatamente nesse contexto de tensão renovada que surge a declaração surpresa do presidente Donald Trump. Após longas semanas e mais de 30 declarações de que um acordo estava próximo, parece que Trump perdeu a paciência. Em postagem em sua rede social, horas após os contra-ataques iranianos contra as bases regionais, Trump afirmou de forma direta: o Irã pagará o preço por estar demorando demais nas negociações de paz. Abre aspas para Trump. Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles. Agora terão que pagar o preço. Fecha aspas para Trump. A mensagem dura e sem rodeios vem acompanhada de acusações de que o Irã estaria sabotando deliberadamente as conversas, justamente quando Trump havia demonstrado otimismo recente, afirmando que um acordo poderia ser alcançado em questão de dias. Parece que as negociações de Trump fracassaram quando chegaram a pontos centrais e intransigentes de ambos os lados. Trump exige que o Irã abandone seu estoque de urânio enriquecido a níveis de 60% de pureza, material que Teherã insiste ser para fins pacíficos, mas que representa um passo curto para a produção de armas nucleares. O presidente americano rejeitou as contrapropostas iranianas que incluem alívio imediato de sanções econômicas e a liberação de ativos congelados no exterior antes de qualquer acordo final. Para Trump, ceder a essas demandas nucleares seria um sinal de fraqueza, como Barack Obama fez em 2015, especialmente com a proximidade das eleições legislativas de novembro e a preocupação com o impacto dos preços altos de gasolina no bolso do eleitorado americano. O Irã, por sua vez, mantém posição firme. Qualquer pacto deve encerrar não apenas os ataques diretos, mas também as operações israelenses contra o Hezbollah no Líbano. O regime iraniano aposta na capacidade de resistir aos bombardeios prolongados e na ameaça de fechar o Estreito de Hormuz como instrumento de pressão. A declaração de Trump sobre o preço a pagar surge, portanto, como um ultimato claro: ou Teherã acelera as concessões nas negociações ou enfrentará consequências militares adicionais. O presidente, que já ameaçou várias vezes abandonar as conversas, agora transforma a lentidão iraniana em justificativa clara para uma ação mais dura. Essa postura de Trump reflete uma estratégia de paz pela força, que tem sido marca de sua abordagem no Oriente Médio. Ao mesmo tempo em que busca uma vitória diplomática rápida, um acordo que possa ser vendido como sucesso antes das eleições, ele não hesita em autorizar respostas militares proporcionais quando julga que o Irã cruza linhas vermelhas. Os ataques da noite de terça-feira e a retaliação iraniana logo em seguida ilustram perfeitamente esse impasse. Cada lado testa os limites do outro, mas ambos parecem, até o momento, evitar uma guerra total que poderia desestabilizar ainda mais a região e a economia global. Não somente um helicóptero foi abatido pelos iranianos. A Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária divulgou imagens recentes de um abate de drone MQ-9A Reaper da Força Aérea Americana sobre o condado de Jan, na província de Bushehr, no sudoeste do Irã, escalando ainda mais as tensões. Trump parece que deu a ordem para os seus militares se prepararem para o caos. O futuro das negociações permanece incerto. Deixe nos comentários se você acredita que os Estados Unidos devem lançar os ataques mais devastadores contra as infraestruturas civis e militares do Irã nas próximas horas, ou se trata apenas de um blefe estratégico de Donald Trump. É sempre uma honra em trazer análise e conteúdos exclusivos para vocês aqui no canal. E como sempre destaco, para produzir conteúdo como este exige tempo, pesquisa e dedicação. Por isso peço seu apoio. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.